Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, esse é o nosso giro da rodada, do Campeonato Brasileiro. É, Vamos falar aí os placares, né, e da rodada, com o que aconteceu, o que mais aconteceu, o que chamou a atenção nessa terceira rodada aí do campeonato. Terceira não, esse terceiro giro nosso aí, né? Hashtag 3. Vamos lá. Começando pelo Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza venceu o Bragantino. Né? O Fortaleza venceu por 3-1 o jogo. O Bragantino que está despencando aí na sua classificação aí no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza que com um novo técnico aí venceu um jogo importante, né? Tirou ponto dos times lá de cima. Isso é importante. E tem que vencer os times que estão do lado, né? Isso é importante também. Quero falar do Mirassol. Mirassol que tem sido uma grata surpresa, né? Um time novo aí no Campeonato Brasileiro, na primeira divisão, tem feito frente aí aos times gigantes aí. Vê que ele venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, venceu o Santos, empatou com o Palmeiras, tem feito grandes jogos. E com um time modesto, um time simples, jogadores ali, tem alguns ali, jogadores que passaram por grandes clubes, né? O caso do goleiro Walter, que era do Corinthians, o caso do Reinaldo, que jogou no São Paulo um bom tempo, jogou no Grêmio também, mas um time simples, que joga um futebol bonito de ver, um técnico que está fazendo muito bem o seu trabalho lá como técnico do Mirassol. Tá de parabéns, viu? Então o Mirassol empatou com Vitória, né? O Mirassol jogou muito bem, colocou o seu jogo, não conseguiu vencer, mas fez um grande jogo também contra o Vitória da Bahia. O Sport, pessoal, cara, o Sport empatou em 2-2 com o Santos. O Sport que está na lanterna, né? E o Santos está ali, ó. É o primeiro time ali da zona da degola ali, né? Ele tá na zona do rebaixamento, mas tá ali por um ponto, né? Do Vasco, ele está na zona da degola. O Santos não é um time para estar na posição que está. O Sport é um time gigante, tem história, tradição aí no futebol nordestino. Não é um time também para estar fazendo tanta coisa, tão pouca coisa como está fazendo. Creio que tem que melhorar, tem que mudar a chave aí e tentar buscar resultados, muitas vezes improvável. Perdeu para um time que é um adversário direto, porque o Santos está ali, próximo. Então, fica até muito mais difícil ainda você tirar pontos dos caras lá de cima. Tem que tirar, né? Principalmente no retorno, tem que fazer um retorno de recuperação, o esporte. E o Santos, então, nem se fala, cara. O Santos é um time que era para estar muito melhor aí colocado, tem grandes jogadores. O Santos começou perdendo, né? Estava perdendo por 2-0. O Santos conseguiu ali buscar um empate, é verdade, com um jogador a menos. Essas arbitragens aí do futebol brasileiro, ó, é um caso sério, viu? O Santos está em 17º colocado, né? Ele é o primeiro da zona da degola, né? E o Sport está lá na lanterna. Agora, o Botafogo, pessoal. Botafogo que jogou contra o Corinthians, Botafogo que voltou do Mundial de Clubes, né? Trocou de técnico, né? Agora tem um técnico novo, um técnico que está fazendo um futebol bacana, viu? Porém, jogou muito bem o Botafogo no primeiro tempo, impôs um estilo de jogo forte, aguerrido, mas não conseguiu traduzir gols. E quando você não consegue fazer gols, cara, fica muito. Porque se você faz um futebol bonito e você vence o jogo, beleza, mas se você faz um jogo de futebol bonito, mas não consegue traduzir em gols, ele fez um gol no primeiro tempo ao Corinthians, né? Corinthians, pessoal, é time grande também, time gigante. Então, por isso que eu falo, quando você está jogando contra um outro time que tem uma camisa pesada, tem que traduzir em gols. Não adianta só simplesmente jogar bem. Né? Não adianta você dar sufoco, dar uma bafa, colocar o time atrás no seu campo de defesa, tem que fazer gols. O Corinthians foi lá, empatou o jogo, trouxe um empate para cá, para a Arena, Neoquímica Arena, e o Corinthians está ali em 11º, né? Perdeu uma posição também no Campeonato Brasileiro. O Botafogo se mantém ali em 6º colocado,
tá ali, né? Dá para fazer um futebol melhor. O Botafogo tem time, tem elenco, dá para fazer um futebol melhor do que está fazendo. Precisa melhorar. Agora eu quero falar do Palmeiras. Palmeiras, hein? Ó, precisa muito bem ver como que você vê a questão do melhor time, do pior time. Quais são os medidores que você usa para falar assim, ó, esse time está melhor, esse time está pior? O Palmeiras, cara, é complicado falar do Palmeiras, né? Porque a torcida do Palmeiras é uma torcida que se tornou uma torcida muito exigente, né? A gente sempre está falando aqui no canal. É uma torcida exigente, uma torcida que o pessoal busca. O Palmeiras sempre está ganhando um título, dois, sempre está ganhando, sempre está ganhando. E o Palmeiras ganhou de 1-0 do Grêmio. Depois da parada do Mundial de Clubes, o Palmeiras é o melhor time em pontos, tá? O time fez 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Então, é o melhor time depois da parada do Mundial de Clubes. É o melhor time. Porém, mesmo com tudo isso, a torcida corneta o time, reclama do time, fala do técnico. Aí eu já fiz essa pergunta, eu gostaria de fazer novamente. Eu sou insistente, tá? Pode ver que eu sou insistente. Qual técnico brasileiro vocês colocariam para dirigir o Palmeiras? Um técnico que vá chegar no Palmeiras e vá mudar o patamar do Palmeiras. Qual técnico? Hoje o Palmeiras tem um excelente time, um time muito bom, um grupo muito bem montado. Não tem estrelas, tá? Eu acho que o Abel ele gosta de jogar assim, com times, com jogadores bons, mas sem grandes estrelas, porque assim a grande estrela realmente é o técnico, né? E não os jogadores. Não é um jogador ou outro que vai ficar, sabe, puxando a sardinha para ele, e sim o conjunto. O Palmeiras tem um conjunto muito forte, é um time muito forte. O Palmeiras ganhou de 1-0 do Grêmio. O Grêmio foi muito melhor assim no segundo tempo. O Grêmio também está fazendo um campeonato assim muito bom depois com a chegada do Mano Menezes. Melhorou muito o seu estilo de jogo, a sua proposta de jogo. O Grêmio está crescendo, está em 14º. O Palmeiras está em 3º colocado com um jogo a menos, tá? O Palmeiras está atrás do Cruzeiro, mas se vencer o jogo que ele tem a menos, ele passa o Cruzeiro e fica ali no 2º colocado. O Palmeiras vai lutar aí para buscar esse título, viu? É um time muito forte. Eu falei já aqui outras vezes que o Palmeiras é um time. Eu falo que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e que você tem que ter elenco. E o Palmeiras tem um elenco muito bom para realmente buscar esse título e trazer mais essa felicidade aí para a torcida palmeirense. Agora vamos falar do Cruzeiro. Pessoal, o Cruzeiro está em 2º colocado. O Cruzeiro perdeu por 2-1 para o Ceará. Cara, que coisa, hein? Ó, o Cruzeiro, cara, que jogou contra o Flamengo, ele deu um nó tático no Flamengo, deu um nó tático no Palmeiras, ganhou do São Paulo, sabe? Fez belíssimos jogos, mas o Ceará foi lá em Minas, cara, e venceu o Cruzeiro, venceu por 2-1, né? E deixando assim o Flamengo, né? Que a gente ainda vai falar sobre o Flamengo, mas vou falar uma coisa para você. O Cruzeiro deu uma bobeada, hein? Deu uma bobeada. O Cruzeiro não deveria. Tudo bem, eu tô falando assim. Eu tô falando porque pelo futebol que o Cruzeiro vem apresentando, pelo estilo de jogo que o Cruzeiro vem apresentando, era pro Cruzeiro ter vencido. Ter vencido não, era pro Cruzeiro ter jogado melhor. E não jogou. Não conseguiu traduzir em gols, perdeu por 2-1 pro Ceará. O Ceará, assim, ó, fez uma partida assim impecável, venceu o Cruzeiro e tirou a liderança ali do Cruzeiro. É aquilo que a gente sempre está falando aqui, né, pessoal? O Campeonato Brasileiro é um campeonato assim maravilhoso. É um campeonato que realmente é assim, ó, o time está lá em cima. O futebol proporciona isso, né? O time está lá em cima e o outro time está aqui, ó. Aí o time aqui vence esse time que está aqui em cima e ele começa uma crescente. Por quê? Porque ganha confiança e os camaradas cheios de confiança, cara, arrisca até do meio de campo.
Então, parabéns ao Ceará que venceu o Cruzeiro, que era líder do Campeonato Brasileiro. Agora, eu vou falar um pouco do São Paulo. Cara, o que o São Paulo vem fazendo, hein? Ó, são 4 jogos depois do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, né? Foram 4 jogos. São Paulo, logo depois, enfrentou o Flamengo, tomou aquele vareio. O técnico veio, fez aquela, sabe, falou, porque... Só que depois daquela fala do Crespo, a parte da torcida do São Paulo não gostou. Ele falou assim, ainda bem que a gente não vai enfrentar o Flamengo todos os dias, porque o Flamengo está bem ajustado. Ele quis falar nessa linha de pensamento, tá, pessoal? Ele não quis falar que nunca vai ganhar, porque o São Paulo está crescendo. Pode ser que daqui a 2, 3 rodadas, se o São Paulo tiver que enfrentar o Flamengo, vai ser outra história. Não vai ser aquele mesmo vareio. Pode ser outro vareio ou pode ser um jogo muito melhor para o São Paulo. O São Paulo venceu o Flamengo. Porque o futebol não existe essa questão assim de só ganha o time que se fosse assim, o Paris Saint-Germain teria vencido. Todas as casas de aposta já colocado o Paris Saint-Germain como o principal time para ganhar a Copa do Mundo. E quem ganhou? O Chelsea. Então vamos lá. Voltando aqui, São Paulo deu um show de bola, venceu por 3-1 o Fluminense, poderia ter vencido por um placar muito maior, mais elástico, né? O Luciano perdeu um gol lá, perdeu um pênalti, mas o Luciano fez uma outra boa partida, jogando ali próximo do gol, onde ele realmente pode decidir as partidas, pode mudar a história, o contexto do jogo, né? Então o Luciano tá jogando bem. Eu acho que mais ainda do que o Luciano é o técnico que entende que o jogador, a posição do jogador é aquela, e não, sabe, às vezes, pessoal, o treinador que chega, o grande diferencial do treinador é colocar cada jogador na sua devida posição. Essa é a grande sacada do treinador. Não é de ficar colocando o cara para, como que eu posso dizer? Eu acho que você tem que inventar alguma posição por um tempo, ou quando o jogador é novo. Quando o jogador já tem uma certa idade, às vezes você colocou o jogador lá 2, 3 jogos, aí coloca o jogador no ataque, ele fez gol, a posição do jogador é ataque. Aí ele tá tentando ajudar o time jogando na defesa ou no meio de campo, mas ele não consegue. Então o treinador tem que sacar e pegar e coloca o cara na posição correta. Foi o que o Crespo fez, ele não fez nada mirabolante, nada. Quero gravar um vídeo depois falando sobre as principais diferenças que eu acho, é claro, Paulo, sobre Crespo e Zubeldia. Eu vejo algumas diferenças aí, e essa é uma delas. O Crespo, ele entendeu que a função do Luciano é no ataque, não é ficar no meio de campo tentando armar jogadas. Essa foi a principal mudança. E o Fluminense, pessoal, eu preciso falar o Fluminense, é complicado o Fluminense, hein, cara? Porque assim, o Fluminense, eu creio que seja cansaço, tá? Mas o Fluminense, depois do retorno da Copa do Mundo de clubes, o Fluminense, que foi o melhor brasileiro lá, chegou até as quartas, né, até a semifinal, na verdade, perdeu pro Chelsea, né? E o Fluminense, cara, poxa, perdeu pro São Paulo, mas esse jogo que ele perdeu pro São Paulo, ele tomou um show de bola, cara. Contra o Flamengo, ele apresentou teve uns 2 jogos, desses 4 jogos, né, depois do Mundial de Clube, teve 2 jogos, os 2 primeiros, o Fluminense apresentou aquelas mesmas falhas do Mundial. Cria, mas perde muitos gols. Não tem a tranquilidade, sabe, de empurrar a bola para o gol, dar aquele último passe ali, sabe, o jogador terminal, aquele jogador que dá o último toque ali e joga pá de cal. Então, falta isso no Fluminense, nos 2 primeiros jogos. Agora, esse jogo contra o São Paulo foi um jogo assim, que ficou muito discrepante. A questão da postura, da forma de jogar, ficou nítido que o Fluminense, eu creio que sentiu um pouco aí a questão dos jogos, viu? Precisava rever essa questão para o próximo Mundial. De repente, os times que disputam o Mundial ter alguma outra coisa aí, a questão de descanso, porque é muito complicado. Agora, voltando a falar, o Bahia.
Cara, Bahia e Juventude. O Bahia venceu por 3-0 o Juventude. Juventude que tá de ladeira abaixo também. Juventude tá, tá ali, né? São Paulo, voltando a falar, São Paulo está em oitavo lugar. Fluminense caiu para 12º. O Bahia venceu por 3-0. O Bahia tá lá, né? Em quarto colocado. Tirou o lugar do Red Bull Bragantino, né? Tá em quarto colocado. E o Juventude está ali, ó, na vice-lanterna. Cara, que tristeza, hein? Juventude já está cogitando já trazer o Carpini novamente para o Juventude. O Carpini que subiu o Juventude da Série B para a Série A, né? O Carpini foi o técnico que trouxe o Juventude, né, para a Série A. O Juventude já ouvi algumas coisas aí, e talvez o Juventude vá atrás do Carpini, tendo em vista que ele está livre no mercado. O Carpini é um bom técnico, viu? Eu vejo ele como uma das grandes revelações aí do futebol brasileiro, aí como técnico, tem personalidade, consegue trabalhar, se deixar ele trabalhar, se deixar ele realmente administrar ali o futebol, se os jogadores não ficarem fazendo complô, como fizeram com ele lá no São Paulo, né? No São Paulo tinha a questão daquele Rames Rodrigues lá, que aquele cara, assim, nunca, ele sempre deu problema em todo lugar que jogou, né? Deu problema no Real Madrid, deu problema em todos os times, não ia ser no São Paulo, queria chegar e ia jogar sem dar problema, mas o São Paulo quis apostar e deu no que deu. O Carpini venceu aí a Recopa, né? E contra o Palmeiras, quebrou o tabu contra o Palmeiras também, o Carpini estando no São Paulo, mas não aguentou, foi demitido, muito por causa daquela queda de braço entre o colombiano e ele ali, porque ele não queria colocar o colombiano, porque o colombiano realmente não treinava e não gosta de treinar, não é um jogador de intensidade. O Ramos Rodrigues não é um jogador de intensidade. O futebol hoje tem muito essa questão de intensidade, né? Daí o Ganso, um excelente jogador, um cara pensante, para mim um grande jogador, um grande craque, mas que perde muito espaço porque os caras acham que o jogador tem que ser aquele cara truculento, o cara que dá pressão o tempo todo. E o Ganso não é esse jogador, é um jogador mais técnico. Então ele perde muito espaço no Fluminense e em outros times por esse motivo. Agora, voltando a falar sobre o Internacional. O Internacional que enfrentou o Vasco, né? Agora, aqui nesse jogo do Internacional, o Internacional e o Vasco empataram em 1-1. O Internacional que está em 10º colocado, né? Estava bem pior. Venceu 3 jogos aí, deu uma boa subida no Brasileirão. Enfrentou o Vasco. Não foi bem contra o Vasco, viu? O Vasco foi melhor, mas teve uma coisa aí nesse jogo entre Vasco e Internacional que, assim, ó, é inadmissível, cara. Eu já havia falado num jogo do Sport e Santos, né, que tiveram dois carrinhos com duas posturas diferentes do técnico. Agora, contra o Vasco, eu não sei qual é a função e nem qual é a profissão do técnico, do juiz do jogo. Não sei se ele é médico, se ele é médico esportivo, mas se ele é médico, ele não deveria exercer a função dele em campo, tá? Porque se ele é médico lá no consultório dele, na clínica dele, no hospital em que ele trabalha. E por que eu estou falando isso? O goleiro passou mal, falou que estava sentindo dores, precisava do atendimento. Ele simplesmente achou que o goleiro do Vasco não precisaria de atendimento e expulsou o goleiro. É um absurdo isso, cara. Nunca vi isso. O único jogador que ele tenha permissão de ser tratado dentro de campo e que o jogo tem que ser paralisado para o atendimento do goleiro, do jogador, é o goleiro. E o técnico simplesmente olhou, achou que não deveria parar e expulsou o goleiro. Que absurdo, cara. E o jogo ficou em 1-1. Essa foi a nota, assim, baixa do jogo, né? Porque o Vasco poderia até ter saído com a vitória, mesmo sendo lá no Beira-Rio. O Vasco jogou melhor, mas com um jogador a menos fica difícil. Quando você enfrenta uma equipe que tem o mesmo patamar que o seu, ou às vezes está até numa crescente melhor do que a sua, e você tem um jogador a menos, é muito difícil você conseguir
virar, ou você vencer, ou você realmente sobressair esse outro time, esse outro elenco, tá? Foi o que aconteceu com o Vasco. O Vasco, com um jogador a menos, não conseguiu vencer o Internacional. E aqui eu quero falar do grande líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. O Flamengo, que agora é o líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético, né? O Flamengo, cara, é assim, ó, tem jogado um bom futebol, né? Tá vindo jogadores novos aí pro Flamengo. A estrutura do Flamengo é uma coisa fantástica, né, gente? Não dá para deixar de falar da estrutura do Flamengo, da forma que o Flamengo administra o futebol, o que eles estão fazendo. Creio que tem outros clubes aqui no Brasil que poderiam estar fazendo a mesma coisa com o seu departamento de futebol, mas que começou a navegar para caminhos errados, né? E a gente vê como que está o futebol hoje. Questão de dívida, não paga jogadores, não, o presidente que usa cartão corporativo, que é para uso pessoal, totalmente errado, né? Você vê que um cara desse parece que não tem noção do que é. É lógico, o clube não é uma empresa, mas não tem uma noção do que é uma empresa. Você não pode misturar as contas. Como que você pega dinheiro que é do clube, que é da empresa, para você gastar ao seu bel prazer, a sua necessidade, a sua vontade? Totalmente errado, totalmente equivocado. E o Flamengo é totalmente o oposto disso, né? Totalmente o oposto. O Flamengo, juntamente com o Palmeiras, estou falando dos grandes, mas aí a gente vê o Fortaleza, a gente vê o próprio Mirassol, que pegou um dinheiro da venda de um jogador e investiu no clube de uma forma de estruturar o clube, né? Estou falando do Mirassol, está fazendo um excelente campeonato. Espero mesmo que continue assim no segundo turno, que seja esse time que está sendo aí, o Mirassol. E o Flamengo, cara, parabéns. Agora, o Atlético Mineiro precisa tomar linha, viu? Precisa se cuidar, porque é um time que está devendo para todos os jogadores, não paga para os jogadores, não paga os direitos de imagem, não paga nada. E aí fica difícil, porque aí tem uma velha, célebre frase de um ex-jogador que fala assim, ó, você finge que paga, a gente finge que joga e tá tudo ok. Tudo errado, né? Você tem que fazer o acordo, cumpra. É por isso que existe contrato, né? O contrato existe hoje porque as pessoas não cumprem a sua palavra. Então as pessoas, elas pegam, não, vamos fazer assim, vamos fazer tal. E o cara, se não tem um contrato, aí piorou, cara. Antigamente era no fio do bigode, cara, entendeu? Então o cara, ele ia fazer as coisas porque era a palavra dele, era a palavra de homem. Hoje não existe mais isso. O cara tem um contrato, está firmado lá, está estabelecido as cláusulas do contrato, e mesmo assim o cara não cumpre. É um absurdo. É uma falta assim de compostura assim, sem tamanho. Então o Atlético Mineiro precisa se organizar, se estruturar, porque senão, o ano que vem, a Série B está aí. Aí você pode falar assim, não, Paulo, mas o Atlético Mineiro está em 13º colocado. Não importa, cara. Não importa. Começa assim, a segundona está aí, tá? Porque eu sei que ali, ó, daqueles 4 times que estão ali, tem time que não deveria estar ali. O Fortaleza é um que vai se reorganizar, vai sair dali. O Santos é outro que, se reorganizar, vai sair dali. E o Atlético Mineiro, se não se organizar, ele vai entrar naquele bolo lá. Escuta o que eu estou falando, grava aí e me cobre no final do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar esse apoio pra gente aqui e deixa o seu like também, comentando sobre o que você viu, o que você não viu, o que você achou dessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, até mais.